Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 138 do Enem de 2018. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, não deixe de se inscrever e acompanhar o conteúdo aqui no YouTube, porque isso colabora muito com o meu trabalho aqui no YouTube. Vamos lá? Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência. Então, nós temos aqui em relação a uma reta ou em relação a uma circunferência, que passa pelos pontos e passa pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, a cada ponto diferente da origem que for atingido, vale 2 pontos. E se o tiro for dado por meio de uma equação da reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação do tipo desse jogo, ainda restam os seguintes pontos aí para serem eliminados. O ponto A, o ponto B, C, D e E, como mostram aqui o nosso desenho ao lado no plano cartesiano. Passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Bem, gente, então ele está falando aqui passando pelo ponto A. Mas nós vamos analisar todos os casos, né, para a gente aproveitar e conversar sobre essas alternativas, porque aqui eu precisaria realmente fazer a testagem, né, dessas alternativas. Então, na letra A diz para x igual a zero. Então, onde que vai estar x igual a zero? Vai estar exatamente aqui no eixo y, né? Então, eu tenho aqui no eixo y a minha reta como sendo x igual a zero. E aí você vai observar que ela vai passar por 2 pontos, o ponto E e o ponto A. Como isso é uma reta, né? Lembra que se for uma reta, vale apenas 1 ponto, tá bom? Então, deixa eu até destacar ali, porque a gente vai ficar recorrendo a isso várias vezes para vocês não esquecerem. Então, se for equação de circunferência, 2 pontos. Mas se for uma equação de uma reta, certo? Uma reta, então vai valer 1 ponto para cada ponto que esse comportamento passar. Beleza? Então, aqui, vejam que passou por 2 pontos, passou pelo E e pelo A. Então, nós teremos um total de 2 pontos no item de letra A, tá bom? No item de letra B, nós temos agora o valor de y igual a zero. Então, é o próprio eixo x aqui, né? Então, nesse caso aqui, nós temos essa situação em que o nosso y é igual a zero. E se vocês observarem, vai estar passando por um ponto. E como é uma reta, vai fazer um ponto, certo? Então, o item B dá para nós um ponto somente, certo? E agora eu preciso ver o item C, D e E, que como vocês já devem ter percebido, são equações de circunferências, né? Então, nós vamos analisar circunferência por circunferência. Na letra C, pessoal, observa que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Como eu não tenho nada sendo somado com o x ou com o y aqui no produto notável, significa que aqui o centro dessa equação é a própria origem, então é o ponto 0 e 0, certo? E para eu traçar essa circunferência, eu preciso ainda ver qual é o valor do nosso raio, né? Como o raio ao quadrado deu igual a 16, isso significa para nós que o nosso raio é raiz quadrada de 16. Obviamente positivo, que eu não vou ter uma medida de raio negativo. Então, R igual a raiz quadrada de 16, que é 4. Então, eu posso traçar aqui em verde, já estou destacando, a minha circunferência com raio de 4 unidades. Então, ó, vai dar 1, 2, 3, 4, vai passar aqui pelo ponto A. E aqui, né, deslocando-se para ver o raio aqui na horizontal, pelo eixo X, tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu sei que a minha circunferência ela vai passar aqui por esses 2 pontos minimamente. Ó. Vou tentar desenhar aqui o mais perfeito possível. Ela vai passar por esses pontos. Então, vejam que ela está passando pelo ponto A e está passando também pelo ponto C. O que dá para nós uma pontuação de como é circunferência, 2 pontos a cada ponto que ela passou. Então, 2 pontos pelo A e 2 pontos pelo C. Então, 2 mais 2, então, no item C eu já tenho 4 pontos. Agora, a gente vai ver a pontuação em relação à letra D. A letra D aqui é x ao quadrado
mais y menos 2 ao quadrado. Tudo isso igual a 4. Então, vejam que agora não é mais centro na origem. Vejam que eu não tenho nada sendo somado em x, então o meu centro, a minha coordenada do centro para x é 0. Porém, aqui eu tenho menos 2, né? Então, é menos o menos 2 a coordenada da ordenada, tá? Do valor de y. Então, menos o menos 2 fica 2. Então, aqui eu já tenho o meu centro. E como o raio ao quadrado ali está dando igual a 4, eu preciso tirar a raiz quadrada de 4. Então, o meu raio é 2 positivo. Beleza? Então, nós temos aqui centro da circunferência como sendo 0 para x, 2 para y. Exatamente onde está aqui o ponto E. E aí eu tenho mais o seguinte. Eu tenho aqui que o meu raio é de 2 unidades. Então, ó, eu posso considerar 2 unidades aqui onde está o ponto A, 2 unidades aqui onde está o ponto D, e aqui para a parte inferior na própria origem. Então, a minha circunferência ela teria esse comportamento aqui. Ó. Ela passaria pelo ponto A, passaria pelo ponto D e viria aqui pela origem, certo? Então, observem que ela está passando pelo ponto A e pelo ponto D. E é óbvio que vai dar, então, 2 pontos para cada ponto, então vai dar 4 pontos. E aí tem uma análise bem interessante que nós poderíamos fazer agora. Eu quero saber que, passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação, certo? Vejam que ele tem que estar passando pelo ponto A, né? Então, essa reta y igual a 0 eu já poderia desconsiderar, né? Então, não teria como ser. Y igual a 0, perdão, aqui, né? Mas vejam, gente, que a maior que apareceu até agora foi 4, certo? E eu poderia descartar a letra A e a letra B, pensando na pontuação, e eu poderia descartar automaticamente a letra C e a letra D. Porque vejam comigo, se a letra E for um valor que dê mais que 4 pontos, essa é a resposta correta, que é o que vai acontecer. Não tem como acontecer uma outra situação. Porque vejam, se desse exatamente menos do que 4 pontos, desse 3, 2, 1 ou 0 pontos, automaticamente teria que ser 4 pontos. Mas como que vai ter duas alternativas corretas? E se desse exatamente igual a 4 novamente, aí eu ficaria com 3 alternativas com o mesmo valor, que é o valor máximo. Então é óbvio que a letra E vai dar um valor maior. Mas nós temos o seguinte aqui na letra E. Nós temos a equação. Deixa eu só usar uma outra cor para não confundir vocês. Nós temos a equação, então, que é dada por x menos 2, não vai ser com centro na origem, ao quadrado, mais y menos 2, ao quadrado também, igual a 8. Então, o nosso centro aqui vai ser menos o menos 2, que vai dar 2 para x, e menos o menos 2 também para y, que vai dar 2 também. E o nosso raio ao quadrado aqui, pessoal, é igual a 8. E o raio, então, 8 não tem raiz quadrada exata. Mas se vocês simplificarem aqui, ó, e fizerem 8 lá, fatoração por números primos, dá para dividir por 2, que fica 4, por 2, que fica 2, e por 2, que fica 1. Então, dá como 2 ao quadrado vezes 2. E aí, dentro da raiz, isso daqui, eu consigo tirar um 2 ali, vai ficar 2, e o outro 2 permanece na raiz, que eu não consegui simplificar. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 raiz de 2, certo? Então, só vamos analisar aqui algumas coisinhas. Eu já sei que a resposta é a letra E, tá? Nós já sabemos e eu já expliquei para vocês por que a resposta correta é a letra E. Mas vamos analisar aqui porque temos uma questão bem interessante nesse cenário aí, nesse sentido. Deixa eu só apagar que eu circulei esses pontos para não atrapalhar. Então, veja que o nosso centro, nesse caso, ele está no ponto 2 e 2, certo? 2 para x e 2 para y, que é aqui nessa coordenada D, certo? Agora, se vocês observarem também, ele está falando que o raio é 2 raiz de 2. Então, se eu pegasse aqui o meu raio, será que o meu raio daria certinho no ponto B aqui? Que seria bem provável, né? Porque ele teria que passar pelo B. Daí, ó, vejam que seria a diagonal desse quadrado aqui também, né? Seria diagonal desse quadradinho aqui que eu poderia pensar também. E aqui passando pela origem também. Então, será que seria isso? Sim, gente. Como que eu sei quanto que mede esse raio que eu tracei aqui tracejado? Certo? Observa aqui comigo. Esse raio não é a diagonal desse quadrado aqui, ó? Sim, né? Então, imagine que nós temos esse quadrado aqui. E tem essa diagonal que representa o meu raio, que está indo aqui do ponto D até o ponto B. E esse quadrado, ele não tem lado de 2 unidades? Sim, né? E como que eu sei quanto que mede a diagonal de um quadrado? A diagonal do quadrado é o lado do quadrado vezes raiz de 2.
Qual é o lado desse quadrado? É 2, então é 2 raiz de 2. Olha aí, ó. Então, gente, é exatamente o que nós precisávamos, né? Nós teremos aqui uma circunferência que vai estar passando pelo ponto A, pelo ponto B, pelo C e pela origem, certo? Então, nós teríamos mais ou menos isso daqui, ó. Passando aqui pelo ponto B, indo lá pelo ponto C, passando lá pela origem, ficou meio torto, até chegar aqui. Então, vejo que ela vai estar passando pelo ponto A, pelo ponto B e pelo ponto C. E são 2 pontos para cada ponto em que essa circunferência está passando, por ser uma circunferência. Então, eu tenho 2 mais 2 mais 2, eu tenho 6. Então, aqui eu tenho 6 pontos. Então, é claro que na hora do Enem, que você vai estar com pressa e você vai ter mais coisas para fazer, você pode pensar dessa forma, né? Já pensar que, obviamente, vai ser a letra E, certo? Mas, por exemplo, comecei a testar pela letra E, aí se você começou a testar pela letra E, paciência, né? Então, você já poderia eliminar também ali a letra A e a letra B, né? Ficaria bem mais fácil de você pensar dessa forma, que pouparia o seu tempo, ok? Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima.